Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nesta manhã nós vamos iniciar uma jornada por esta carta, cujo o tema da carta é a superioridade de Cristo. Para começarmos, eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos ler de 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém. Até aqui a palavra de Deus. No primeiro século, os cristãos estavam vulneráveis. Os cristãos eram uma minoria frágil, desprotegida. Os cristãos enfrentavam perseguições, injustiças. Nos primeiros anos, no primeiro século, a crueldade era a regra da vida para os crentes. E compreender essa realidade é crucial, gente. Afinal de contas, a gente tende a romantizar o cristianismo a tal ponto de nos enxergar a nós mesmos, os cristãos, como uma elite sofisticada, protegida, bem-sucedida. Nós acreditamos que as nossas convicções bíblicas devem, ouça bem, este é o espírito da época, nós acreditamos que nossas convicções bíblicas devem garantir para nós privilégios terrenos, o que é uma ilusão perigosa. Pense comigo, hoje os crentes têm suas próprias escolas, faculdades, universidades, hospitais, orfanatos, abrigos, muitas vezes em templos ou em edifícios imponentes. Nós já dominamos também a tecnologia. Nós usamos a tecnologia para difundir a mensagem cristã, para educar, para cuidar do próximo. A bem da verdade, com o tempo, conquistamos um lugar de destaque na sociedade. E diante das dificuldades, hoje nós temos um refúgio onde a gente pode se abrigar. A gente ainda tem leis que nos protegem. Nós criamos até um dialeto próprio, o cristianês, o crentês e mais recentemente o pentecostalês. A gente fala de um jeito que só a gente entende. Nós temos editoras, livros, canais no YouTube, temos podcasts, inúmeras páginas nas redes sociais. Gente, em termos de conteúdo digital, nós chegamos além do que é necessário, sinceramente. Hoje a gente produz filmes, séries de alcance global que estão em cartazes nos cinemas, disponíveis nas principais plataformas de streaming. Em resumo,
nós cristãos nos tornamos, neste mundo, de algum modo, autossuficientes. E nós já não estamos mais nas ruas. A luta pela sobrevivência hoje é muito menor do que era no primeiro século. Um cristão do primeiro século, se ele acordasse no século 21, mesmo no Brasil, ele diria: eu não acredito que vocês têm tantos privilégios. Ainda assim, eu reconheço, existem regiões onde o cristianismo enfrenta hostilidade aberta. A perseguição é uma realidade atual. Veja, em 2023, a lista mundial da perseguição, divulgada pelo site Portas Abertas, indicou, ouçam os números, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição em 50 países monitorados. Isso representa aproximadamente 4,5% da população mundial, que hoje está na casa de 8 bilhões de pessoas no planeta. Destes 8 bilhões de pessoas, 4,5% cristãos estão sendo perseguidos neste momento. Estima-se que entre 50 e 60 países apresentem hostilidades significativas, variando de intensidade e contexto. Isso representa cerca de 1 em cada 7 cristãos no mundo, ou seja, 14,3% dos crentes no mundo hoje estão sendo perseguidos. Em locais como o continente africano e o Oriente Médio, essa proporção chega a 1 em cada 5 dos crentes. 1 em cada 5 crentes, 20% dos crentes no continente africano e no Oriente Médio, neste momento, estão sendo perseguidos. Ou seja, estes números para dizer para você que a perseguição ainda existe, mas nem tanto aqui no Brasil. A hostilidade varia desde a repressão governamental até a violência de extremistas e da própria sociedade. No nosso país, pelo menos teoricamente, o cristianismo ainda não enfrenta perseguição aberta. A Constituição Federal Brasileira garante a liberdade de fé e culto, no artigo 5º, que estabelece os direitos fundamentais. Por exemplo, artigo 5º, inciso 6, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Teoricamente, nós não somos perseguidos no Brasil. E no inciso 8º, eu não sou um constitucionalista, no sentido de estudioso da Constituição, mas eu acho que aqui reside algum perigo. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta. E é aqui que reside o perigo. O que é que tem se tornado obrigação legal a cada dia, a todos imposta? E recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, no Brasil, pelo menos por enquanto, não há perseguição aberta a nós cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Exatamente por não enfrentarmos perseguição aberta, a carta aos Hebreus nos pareça tão distante. Sabe por quê? Porque a carta aos Hebreus foi escrita para pessoas nas ruas, vulneráveis. Hebreus foi escrito para pessoas que haviam perdido violentamente suas casas, haviam perdido entes queridos, pessoas que estavam literalmente à beira de perderem as suas próprias vidas.
E esses irmãos do primeiro século não contavam com uma Constituição Federal que os abrigasse de algum modo. Esses irmãos não contavam com o apoio de um governo, não contavam com uma religião organizada para protegê-los. Não existia a ideia de minorias que precisam ser protegidas, e ainda hoje isso jamais privilegiará cristãos, porque a gente sabe de onde isso nasce. Então, nesse cenário de perseguição, de não haver leis que os protegessem, religião organizada reconhecida, nesse cenário onde pessoas estavam perdendo casas, economia da vida inteira, filhos, liberdade, a vida até, nesse cenário em que você tinha que sair fugido da sua casa para não ser morto, você vai se lembrar quem foi o casal que a gente tanto ama no Novo Testamento, que no ano 49, por causa da perseguição do imperador Cláudio, precisou fugir de Roma e se refugiar em Corinto. Quem foi esse casal? Priscila e Áquila. Imagine, deixar tudo da noite para o dia, no meio da noite, sem conseguir juntar todas as coisas. Eles fogem, eles vão morar em Corinto. Está escrito, Atos 18, verso 1. Esse era o contexto. Nesse cenário, a carta aos Hebreus trouxe palavras profundas, trouxe símbolos do Antigo Testamento, oferecendo, veja bem, uma âncora de esperança para quem vivia em completa vulnerabilidade, à beira de naufragar no desespero. Âncora espiritual. Olha o que diz Hebreus 6,18. Hebreus 6,18. A promessa e o juramento, referindo-se aqui ao Antigo Testamento, as sombras do Antigo Testamento, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, a promessa e o juramento não podem ser mudados. Está aqui implícita a ideia de que você jamais deve desprezar a lei de Deus, ignorá-la, desprezá-la. A promessa e o juramento não podem ser mudados. Não está se referindo aqui à promessa de um profeta de hoje. Não, a promessa e o juramento aqui é a palavra escrita de Deus, de Gênesis a Malaquias, inclusive Levítico. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, olha que palavra linda. Você que não tinha refúgio no mundo, você que não tinha estabilidade, a casa não era sua, ainda que você tivesse um contrato dizendo que está no seu nome, não, o governo vinha, arrancava, e você não tinha direito nem de chorar. Aí vem o autor dos Hebreus dizendo, a palavra de Deus não mente, portanto, nós que nele nos refugiamos. A carta foi escrita para quem só tinha Cristo como refúgio no mundo. Hoje nós temos casas, automóveis, estabilidade. O Brasil está ruim, os crentes vão e mudam para a Flórida. Oh, meu povo, não existia Flórida para esse povo. O único refúgio era Cristo. Nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós, a vida eterna. Essa esperança, ouça crente, essa esperança é uma âncora firme, confiável para a nossa alma. Ele nos conduz até o outro lado da cortina. Veja que a esperança de Hebreus não é uma esperança para esta vida, é uma esperança para além da cortina, é para o céu.
Ele nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior, para a intimidade com Deus, para a presença de Deus, que em última instância será no novo céu e na nova terra. Jesus entrou ali por nós, Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, a esperança em Cristo era a única âncora firme e segura para as almas dos crentes que navegavam nas águas selvagens, mortais do primeiro século. Por isso que essa carta não faz muito sentido para nós. Porque nós temos uma Constituição Federal que ainda nos beneficia. A gente se refugia na lei. A gente ainda tem poupança. A gente ainda tem investimentos. A gente ainda tem privilégios. Hebreus. Sabe qual é o risco que a gente corre? Ou você ignorar essa carta que te apresenta qual é de fato o nosso refúgio, Cristo, ou você tornar essa carta em algo que essa carta não diz, prometendo para você coisas desta vida. E a segunda opção é o que fizeram no cenário evangélico brasileiro. Essa carta é para quem reconhece que a única coisa que você tem nesse mundo não é nem sua saúde, é Cristo. Ele é o seu único refúgio. E olhar para Ele, para Cristo, como sustento para a fé e para a esperança, era a única maneira de se seguir adiante com amor. Por isso que no capítulo 12, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. O texto que lemos no início, Hebreus 4:14, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com firmeza àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, ele padeceu os mesmos sofrimentos que nós estamos passando hoje. É disso que falam essas tentações. A grande tentação para aquele povo, qual era, gente? É isso que você tem que entender. A grande tentação era, no meio de tanto sofrimento, de duas uma, ou a gente foge de Cristo, ou a gente transforma Cristo em algo que não agrida a opinião pública e, portanto, a gente se garanta seguros. Essa é a tentação. Ainda hoje. Ou você abandona Jesus, porque esse Jesus que prometeu te dar tudo não está te dando nada, e se abandona Ele, ou você distorce tudo o que Ele disse, tudo que a Bíblia escreve. Porque essas mesmas tentações são as perseguições, os sofrimentos. Então Jesus se compadece, Ele sabe que. Por isso que João, apóstolo, vai poder dizer em Apocalipse, seja fiel até a morte, ou diante da morte, e você receberá a coroa da vida. Ele se compadece, Ele sofreu, Ele passou por isso. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, sob essa perspectiva, ela revela uma nova dimensão, gente. A primeira delas é que a norma para o crente é perseguição e sofrimento, e não o inverso. Segundo, é que nossa única herança, na vida ou na morte, é Jesus Cristo. É o único tesouro que importa. Por isso que a gente não canta mais os velhos hinos. Não é tanto porque a gente não gosta das melodias. Tem como você fazer o hino ficar mais contemporâneo em termos de melodia e ritmo. A gente não gosta das velhas letras, que cantam as realidades das Escrituras. Se temos que perder família, bens, embora a vida vá, se paz a mais doce, sou feliz com Jesus, só com Jesus. Quem quer cantar isso?
em vez de temer sua densidade teológica, em vez de subestimar a riqueza de detalhes sobre as sombras do Antigo Testamento, quando você entende Hebreus, você passa a respeitar essa carta, a admirá-la. A gente entende que ela foi escrita para crentes, especialmente para judeus convertidos a Cristo, que estavam à deriva, alguns já afundando em total desespero, alguns já nem congregavam mais. Hebreus 10, 25. E por que não congregavam mais? Porque não queriam se associar com este povo sem pedigree, que estava sendo perseguido, e esse negócio de seguir Jesus, está me dando nada em troca nesta vida, só sofrimento. Olha, depois que eu passei a seguir Jesus, eu perdi minha casa, eu perdi o respeito dos meus amigos, eu perdi status, que nada, eu não vou congregar mais com esse povo, e deixavam de congregar. Aí o autor diz, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque quem deixava de congregar nesse contexto era quem não tinha entendido que a grande promessa do Evangelho é você achar refúgio em Cristo. Não pesará mais sobre você a ira de Deus. Pelo contrário, Jesus morreu e ressuscitou para a sua justificação, conduzindo você para além da cortina, para Deus. Pregar isso hoje faz efeito, gente? Que história é essa de ir para depois da cortina, se eu tenho boleto, se tem uma enfermidade na família? No caso dos nossos irmãos queridos, por quem oramos nessa manhã, filhinha de meses. Imagina, se você fosse pensar, meu Deus, e o Rendel é novo crente. Imagina ele pensando, está vendo, depois que eu segui Jesus, minha nenê nasceu até com problema de coração. Se ele não entende como a gente tem que entender, e eu sei que ele entende, é por isso que eu estou dizendo isso aqui de público, que a grande garantia que o Evangelho nos dá não são filhos saudáveis e dinheiro e qualquer coisa. A grande promessa do Evangelho é, em Cristo nós somos conduzidos para além da cortina. E embora a vida vá, embora eu perca tudo, eu tenho refúgio em Jesus. Essa carta não faz sucesso hoje, a não ser que você ressignifique todas as palavras, a não ser que você use o texto como pretexto e recortes dele apenas. O que eu quero que você entenda, meu povo, meus irmãos, e aqui eu falo para vocês, membros da CIB, o que eu quero que vocês entendam é que muito do que vemos por aí hoje, em nome de evangélico, é outra religião. Quando você compara isso com Hebreus, é outra religião. Não é a do Novo Testamento, portanto não é a da Bíblia. E aí nós vamos ouvir no céu, apartai-vos de mim. Eu não, tomara. Espero que você também não. Apartai-vos de mim, não te conheço. Mas eu fiz milagre, eu expulsei demônios. Eu não te conheço. Era outra religião. Mas eu usei o seu nome. E eu vi gente ser curada, eu sei, eu honrei meu nome. Mas eu não te conheço. Hebreus serve para você não ouvir, eu não te conheço. Para você não abandonar quando o sofrimento arrombar a porta da sua casa. Ele não bate não, ele arromba. Quando o sofrimento arrombar sua vida, Hebreus fará sentido para você. Então, eu espero que o nosso estudo nesta carta te conduza a isso. Eu não estou praguejando ninguém, eu não quero que ninguém sofra. Vocês ouviram eu orando no início, ó Deus, torne próspero cada membro desta igreja. Eu de fato desejo isso.
mas na mesma medida que você seja generoso, como eram os crentes do primeiro século. Porque na mesma proporção que você ganha, você deveria dar. Pois bem, vamos a alguns preliminares importantes. Leitura e compreensão se tornam mais ricas quando a gente entende o contexto histórico, quando a gente entende o propósito do texto que a gente tem em mãos. E isso é especialmente verdade com os documentos bíblicos. Por isso, antes de mergulhar na carta aos Hebreus, a gente precisa buscar responder algumas perguntas essenciais. Quando essa carta foi escrita? Quem é o autor? É importante saber disso porque a canonização dos livros do Novo Testamento era baseada na apostolicidade. Tinha que ser um apóstolo ou alguém do círculo íntimo dos apóstolos. Então, quem escreveu Hebreus? Qual é o gênero literário de Hebreus? Por exemplo, quando você está lendo uma poesia, você não pode interpretar tudo ao pé da letra. É poético. E mais importante, qual é o tema? Qual é a mensagem de Hebreus? Essas são perguntas cruciais, porque compreender esses aspectos, mesmo que de forma ampla, vai ajudar você a captar a essência do texto e absorver de modo mais profundo o que Hebreus tem a nos ensinar. A data. E esse texto que eu vou ler para vocês mostra para mim que Paulo jamais poderia ter sido o autor dessa carta. O próprio texto diz. O texto, o autor, ele testemunhou que eles chegaram à fé em Cristo. Ele, o autor, e as pessoas para quem esse autor provavelmente tinha pregado, ou para quem esse autor estava escrevendo. Ele diz que eles chegaram à fé em Cristo por meio da pregação daqueles que ouviram Jesus em pessoa, ou seja, pela pregação dos apóstolos. Paulo é um apóstolo. Paulo ouviu diretamente de Jesus. Portanto, à luz de Hebreus 2, 3 a 4, Paulo não poderia ter sido o autor deste livro. Hebreus 2, de 3 a 4. Essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós. Nós quem? Leitores e autor. Por aqueles que ouviram falar. João vai dizer o que na primeira carta dele? O que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram. O verbo da vida, nós tocamos nele. Então, Paulo ouviu diretamente de Jesus. Então, parece-me, não pode ser Paulo. Ainda que a King James, a Bíblia King James original, diga que Paulo é o autor de Hebreus. Eu acho que não. Essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar, e o texto continua, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, ou seja, eram os sinais que acompanharam a pregação dos apóstolos. Então o autor está dizendo que ele e os seus leitores ouviram dos próprios apóstolos a mensagem. E também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade, ou seja, o ministério de poder que foi exercido pelos apóstolos. Esses pregadores, esses apóstolos que lhes haviam pregado, pareciam já ter falecido. Ou pelo menos parte deles. João a gente sabe que não, ele vai morrer muito mais adiante. Mas ninguém nunca, jamais cogitou que João tenha sido o autor de Hebreus. Mas a gente sabe que esses que de algum modo pregaram para eles, talvez até Paulo, já estava morto a essa altura. Como que a gente sabe disso? Hebreus 13, 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. A propósito, líder é uma péssima tradução. É guia, supervisor.
Lembrem-se de seus guias que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o exemplo de fé. Lembre deles, não deixe essa memória morrer. Esses leitores, eles eram cristãos já há algum tempo. Tempo bastante para eles já serem capazes de demonstrar maturidade espiritual. Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. Olha o que o autor vai dizer para eles. E olha que eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo. Então, uma boa bronca, ela cabe mesmo para quem está chorando. Olha o que ele vai dizer. Esse pastor aqui seria tido como insensível por alguns. Eles estão sofrendo, eles perderam seus bens. Eu sei, e eu estou dando a bronca, porque eles já deveriam estar maduros. Porque se eles estivessem maduros, eles não estariam sofrendo tanto. Por isso que cabia a bronca. Para o bem deles. 5:12. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite ainda? Não, está caro. Cresça. Isso sugere que eram crentes há pelo menos 10 anos, a julgar pelo tempo em que Paulo saiu pregando e até esta data. Isso faz os estudiosos acreditarem que a carta parece ter sido escrita entre o ano 60, mais ou menos 10 anos depois do início das viagens missionárias de Paulo, mais ou menos o tempo bastante desde que aquele povo que saiu do dia de Pentecostes e foi parar em Roma, aqueles convertidos de Pentecostes, que a gente sabe que se converteram em Pentecostes e saíram pregando pelo mundo, no lugar onde eles moravam, porque eles saíram de lá, foram como judeus prosélitos, converteram-se, alguns até judeus mesmo, converteram-se e voltam para a sua terra de origem. Então, eles voltam, pregam, plantam igrejas. Então, desde esse período até o momento dessas perseguições de Cláudio, depois Nero, no mínimo 10 anos já havia se passado. E é por isso que o autor diz, vocês já deviam ser mais maduros, hein? E aqui eu digo para vocês, sobretudo os mais velhos, vocês já deveriam estar mais acostumados em ouvir a palavra de Deus pregada. Sair do leitinho. Então, entre 60 e 70, por que o ano 70? Porque no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. E, portanto, os sacrifícios no templo não eram mais realizados. E a carta aos Hebreus, ela fala de sacrifícios que ainda estavam sendo feitos durante o tempo em que ele escreveu. Então, essa carta foi escrita entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Outro ponto importante, Hebreus 13, 23. Quero que saibam, esse aqui é lindo, e é esse texto que faz os estudiosos acreditarem que por mais que o autor de Hebreus não seja um apóstolo, ele era alguém do círculo íntimo de Paulo. Hebreus 13, 23. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Alguns chegam a dizer o seguinte, você se lembra 2 Timóteo? Quando Paulo fala, Timóteo, vem ter comigo antes do inverno. Lembra? Está lá em 2 Timóteo. É a segunda prisão de Paulo. Alguns dizem, Timóteo foi, e por ter se identificado com Paulo, ficou preso, enquanto Paulo foi executado. Alguns dizem isso. Por isso que muitos estavam deixando de congregar, não queriam ser identificados com crentes, não queriam perder as casas, os bens, não queriam deixar de ter privilégios na terra.
É muito triste isso. Não conhecem Hebreus. Duvido até que conheçam de fato o Evangelho. Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. O autor de Hebreus parecia familiarizado com o encarceramento de crentes. Hebreus 10:34, Hebreus 13:3. E esses encarceramentos, eles foram se acentuando quando Nero, em 64 depois de Cristo, começou a reinar em Roma. E sabe por que que ele pôs fogo em Roma e depois culpou os crentes? Ele começou reinando bem, depois ele se tornou um amante do poder e do dinheiro. E ele queria um palácio novo, e o Senado não aprovava a verba. Ele pôs fogo em Roma para culpar os crentes, ele juntou tudo ao mesmo tempo, ele queria culpar os crentes, ele queria um palácio novo, para ele construir o que depois ele construiu, algo suntuoso, magnífico em beleza. Então, juntando todos esses dados, vão dizer que Hebreus deve ter sido escrito no ano 68, 69 depois de Cristo. Paulo já estava morto, Timóteo preso por ter se identificado com ele, Nero já estava no poder, a perseguição que começou com Cláudio em 49 foi só esquentando e piorou com Nero desde 64. E esses crentes estavam perdendo a fé, a esperança, perdendo privilégios, perdendo casas, perdendo parentes. E esse pastorzão que escreve Hebreus resolve mostrar que Jesus é superior a tudo. Bens, riquezas, saúde, a própria vida. Jesus é superior a Moisés, ao templo, à lei. Porque muitos estavam dizendo, eu vou voltar para o judaísmo. Você quer saber de uma coisa? E esse autor então quer garantir que eles mantivessem firmes a confiança, a esperança no Cristo superior a tudo. Se você quer conhecer Cristo como superior a tudo, não tem outro livro, é Hebreus. A maioria das epístolas do Novo Testamento menciona claramente o autor principal. A maioria não identifica apenas o autor, como também identifica quem auxiliou o autor, quem foi o secretário, quem foi o amanuense. Paulo vai dizer Paulo com Timóteo, Paulo com Silas e assim por diante. Hebreus não cita quem escreveu, Hebreus não cita quem ajudou a escrever. Mesmo a 2ª de João, a 3ª de João, que também não citam o autor, diz apenas que o ancião ou presbítero escreveu, a igreja desde muito cedinho já identificou 2ª e 3ª de João com João, do Evangelho, do Apocalipse. Mas Hebreus nunca se soube ao certo quem escreveu. A carta aos Hebreus, em termos de quem a escreveu, é única, uma carta sem autor declarado. A falta de clareza sobre a autoria gerou grande incerteza na igreja primitiva, e por isso nunca se determinou, foi fulano que escreveu. Até que Orígenes de Alexandria, um teólogo do terceiro século, hein? Sacramentou a questão e disse assim: quem escreveu a epístola é conhecido somente por Deus, ponto. O consenso é que o autor de Hebreus, seja ele quem for, ele era um autor talentoso, e aqui há uma instrução para você que não valoriza a língua portuguesa. Se esse autor aqui não fosse versado no grego kiné, ou koiné, ele não teria escrito essa carta.
Esse homem sabia tão bem o grego. Por isso que alguns vão dizer, deve ter sido Lucas, mas também duvido que tenha sido. Essa carta foi escrita por um homem que conhecia muito, muito talentoso, vocabulário vasto. E não apenas isso, com profundo conhecimento da Septuaginta. O que era a Septuaginta? Era o Antigo Testamento traduzido para a língua grega. Porque o hebreu há muito que não falava mais o hebraico, falavam a língua franca, era o grego. Então esse homem era talentoso, ele conhecia a sua língua, ele conhecia o texto sagrado, ele conhecia a Bíblia dele. Porque aqui ele conseguiu conciliar duas coisas que geralmente a gente não concilia, nós crentes. Erudição com piedade. E é por isso que o cristianismo se encontra no estado tão absurdamente caótico em que se encontra. Ignora-se a erudição, ignora-se a piedade. Ou você cai num extremo, ou você cai no outro. E os autores de Hebreus, o autor de Hebreus, o próprio apóstolo Paulo, o Lucas, eram homens profundamente piedosos e imensamente eruditos. Você tem dúvida de que Paulo era erudito? Conseguia dialogar até com os filósofos de Atenas, e citava os autores deles. Você tem dúvida de que Lucas era erudito? Você não conhece a literatura ocidental, os clássicos e os autores que já chegaram a dizer que o que Lucas escreveu no capítulo 27 de Atos é digno de ser um dos maiores romances da humanidade, a forma como ele descreveu o naufrágio de Paulo. Homens eruditos, que conheciam a língua, homens piedosos, que amavam a Deus e liam a Bíblia. Os nomes mais citados ao longo da história, sobre quem escreveu Hebreus, são Paulo, Lucas, Apolo, Barnabé, Silas, Clemente de Roma. Tem gente até que chegou a dizer que foi Maria, mãe de Jesus. Mas ninguém sabe, só Deus. E na verdade não importa saber quem escreveu. E por que não importa? Porque está na Bíblia. E não apenas porque está na Bíblia, a gente sabe que tudo que ele escreveu está em absoluta consonância com o que Jesus ensinou, com o que os apóstolos ensinaram. Ele era um homem conhecido por Paulo, do círculo íntimo dele, conhecia Timóteo. Por isso sua carta, tão logo foi enviada, caiu na graça dos textos canônicos. O que nós sabemos é que ele era conhecido pelo público original. Ele estava associado com Timóteo, um dos membros mais próximos do círculo paulino. E isso nos dá confiança de que a carta não foi escrita por alguém alheio aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Por que isso é importante? Repito, porque a associação com uma figura tão próxima ao círculo paulino e o conteúdo que exalta a superioridade de Cristo, a teologia sólida e coerente com a mensagem apostólica, tudo isso confirmam a canonicidade de Hebreus. Aliás, os destinatários não só sabiam quem era o autor, como parecia que conheciam ele pessoalmente. Como é que a gente sabe disso? Hebreus 13, 18. Leia comigo. Eles conheciam esse homem pessoalmente. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte. Eles se conheciam. Ore para que eu possa vê-los em breve.
Talvez os leitores originais conhecessem a caligrafia dele. Talvez o autor tivesse ministrado a eles e prometido escrever, dispensando assim a necessidade de se apresentar. Talvez ele temesse ser executado se a carta caísse nas mãos dos romanos e por isso omitiu qualquer identificação direta, enfim, mas... E olha o que ele pede em oração, a gente não pode deixar de perceber isso, porque aqui está a grande tentação que ele sofria, assim como todos naquela época. Qual era a tentação? Verso 18, 13 e 18. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa. Limpa como? Nós não temos culpa como estão nos imputando. Nós não temos culpa. Nós seguimos o Cristo. Minha consciência está limpa. E mais, desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Ora, por que ele está dizendo isso? Porque a tentação para quem estava sendo perseguido daquele jeito era desonrar o nome de Cristo. Era abandonar Jesus, era comprometer o nome de Jesus. Era deixar de congregar, era não querer se identificar com crentes. É muito linda essa carta. O local de origem, onde estava o autor quando ele escreveu essa carta? Não apenas o autor da carta é desconhecido, mas também o local da origem permanece um mistério. Leia o capítulo 13, verso 23 e o 24. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus guias e a todo o povo santo. Agora ouça. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. De duas uma. Ou ele estava em Roma, preso, e mandou essa carta para crentes judeus perseguidos de outra cidade, e aí ele vai dizer, os irmãos da Itália, daqui da Itália, manda saudações. Ou ele estava preso noutro lugar, e ele escreve para os crentes de Roma, e com ele tinha crentes da Itália. E essa segunda opção é a mais provável. Por quê? Porque Clemente, quando ele vai escrever, ele cita a carta aos Hebreus, fazendo relação entre ela e os romanos. E se você se lembrar, Atos 18, 2... diz assim, ali Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, de Roma, lá em Corinto, fugindo da perseguição de Cláudio. Então dizem que o provável é que Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus, escreveu essa carta de algum lugar fora de Roma, e estava na companhia dele, irmãos da Itália, os quais ele também se recusa a dizer o nome, talvez para manter o anonimato necessário. Porque uma coisa é você não querer se identificar com crentes. Outra coisa é você não ser sábio, e aqui o autor está sendo sábio, mantendo identidades escondidas, para não serem presa fácil da perseguição. Então, essa referência sugere que os crentes da Itália, mencionados em Hebreus, eram provavelmente exilados, dispersos em algum ponto do mundo mediterrâneo. Isso era comum. A expulsão dos judeus de Roma pelo edito de Cláudio, no ano 49, é um indicativo histórico de que muitos cristãos judeus foram forçados a deixar a Itália e se estabelecerem em outras regiões. Portanto, é plausível que o autor estivesse fora da Itália, acompanhado de cristãos originários da Itália. Portanto, isso reforça a ideia de que, onde quer que o autor estivesse, da Espanha à Galácia,
ele estava com crentes italianos que enviavam saudações aos destinatários da carta, provavelmente em Roma, onde era o olho do furacão da perseguição. E essa carta é como um míssel de esperança, lançado lá dentro. Vum! Agarrem-se a isso, para vocês não morrerem. Além do autor, além do local de origem, os destinatários originais de Hebreus também são desconhecidos. Ué, pastor, o senhor está dizendo que é para hebreus em Roma? Pois é, mas isso tudo são construções. Por exemplo, o título Epístola aos Hebreus não está no original. É um título que só aparece na segunda metade do século II, por Clemente e por Orígenes, ambos de Alexandria. Por isso que outros vão dizer que essa carta foi escrita para os crentes judeus que estavam em Alexandria, no Egito. Albert Mohler é dessa opinião. Então sugerem que eles eram cristãos judeus, o que corrobora por referência na carta que indicam familiaridade com as práticas e instruções. Então, como não aparece o título na carta original, e os primeiros cristãos, século II, atribuem dizendo que foi para um público hebreu, e por que eles teriam atribuído a carta para um público hebreu? Primeiro, porque deveriam saber, pela tradição oral que ainda corria. E segundo, que quando você lê a carta, você fala, meu Deus, só um judeu raiz entende tudo isso aqui. E é verdade. A ênfase no sacerdócio de Jesus, o uso extensivo da Bíblia hebraica, apontam para um público judeu, possivelmente helenístico. O que era um público judeu helenístico? Eram judeus já vivendo, inseridos na cultura grega. Eram judeus gregos, por assim dizer. A generosidade dos leitores, Hebreus 6:10, indica que eles não viviam na Palestina, porque as igrejas da Palestina não tinham tanto dinheiro, elas precisavam da oferta das igrejas dos gentios. E além disso, o autor cita consideravelmente a Septuaginta, sugerindo que escrevia para judeus da diáspora, aqueles judeus que estavam fora de Jerusalém há muito tempo, e por isso não falavam mais o hebraico, precisavam ler a Bíblia hebraica, mas não sabiam hebraico. Solução, 70 homens em Alexandria, no Egito, traduziram do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E embora o apelo da carta se estendesse também aos gentios, a principal preocupação do autor era evitar que judeus convertidos voltassem para o judaísmo. A gente poderia dizer o seguinte: essa carta é para fazer com que crentes não voltem para a velha vida. Essa carta é para mim e para você. Porque eu e você também somos tentados o tempo todo a voltar para a velha vida. Seja essa velha vida religiosa ou pagã. O tempo todo. A gente é tentado a voltar para a velha vida. E se não voltamos para a velha vida, a gente ressignifica o cristianismo. E aí a gente faz do cristianismo um modo velho de viver. Isso é terrível. Hebreus é para nós. As evidências, quando você lê a carta, as evidências internas revelam que esses destinatários eram crentes, majoritariamente convertidos do judaísmo, imaturos na fé, vacilantes por causa da perseguição. Quem não estaria? Bem conhecidos do autor, provavelmente residentes em Roma ou arredores. O último ponto. O gênero literário da carta. Meu povo, diferente de qualquer outra carta do Novo Testamento, você sabia que Hebreus foi escrito na forma de um sermão? Quando você lê, você é exposto, portanto, ao estilo de sermão pregado na igreja primitiva. Isso é absolutamente fantástico. A impressão de que se trata mais de um sermão escrito
do que de uma carta tradicional, isso é confirmado pelo próprio autor. Hebreus 13, de 18 a 25, são as considerações finais do autor. Agora, leia Hebreus 13, 22. Deixa eu te mostrar algo que é absolutamente fantástico. Vai abrir uma janela para você e vai dizer, meu Deus, então eu estou em contato com aquilo que se chamavam de sermão na igreja primitiva. Hebreus 13, 22. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Isso aqui me dá um consolo danado. 13 capítulos, ele chama de breve. Oh, glória a Deus. Há quem diga que foi mulher que escreveu Hebreus. Falou muito e achou que era pouco. Mas não é isso. A palavra grega aqui, a frase é literalmente como está na Almeida, Revista Atualizada, é palavra de exortação, logos tes parakleseos, logos tes parakleseos, logos, palavra, tes, de, parakleseos, exortação, estímulo, encorajamento. Essa expressão, literalmente, palavra de exortação, logos, tes, parakleseos, ela só aparece uma outra vez no Novo Testamento. Sabe onde ela aparece? Atos, capítulo 13, de 14 a 15. Essa mesma frase aparece quando Paulo e Barnabé estavam, ouça bem, na sinagoga de Antioquia da Psídia, que era uma área adjacente à Galácia, hoje a Turquia. E lá na sinagoga, depois que o rabino leu a lei e os profetas, está dito lá, estou resumindo, Atos 13, de 14 a 15. Depois que eles leram a lei e os profetas, eles perguntaram a Paulo e Barnabé, vocês por acaso não têm uma palavra de exortação? Uau, você tinha que falar uau, porque Hebreus é um sermão. Veja, Atos 13, de 14 a 15, numa sinagoga, a lei e os profetas foram lidos, e aí os rabinos perguntam para Paulo e Barnabé, escuta, vocês não querem pregar agora com base no que foi lido? Isso revela tanta coisa, revela primeiro que o sermão sempre era uma exposição da Bíblia, e tem pastor hoje dizendo que pregação expositiva não é bíblico. Oh meu Deus, dá vontade de matar. Era uma exposição dos profetas e da lei. Segundo, isso revela que a pregação tinha como alvo o parácletos, o consolo, a exortação, o estímulo, o encorajamento. E Hebreus, o próprio autor nos diz, essa breve palavra de exortação. O que eu acabei de enviar para vocês, ele está dizendo, para aquele povo, é o sermão que eu teria pregado se eu tivesse aí. Oh meu Deus, eu posso pregar mais de 1 hora, porque era isso que ele ia ter pregado. Brincadeiras à parte, era para você rir. Mas o que você tem que entender, é que você está diante daquilo que qualquer pregador do primeiro século diria, isso é um sermão. E a carta começa assim, ou melhor, o sermão escrito. Tendo Deus outrora falado, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Meu Deus, um sermão começando assim, dizendo que o sermão tem como centro Deus, Cristo, e não o homem, e as necessidades sentidas desse homem, ainda que esse homem esteja sofrendo, como estavam esses ouvintes.
A maneira de resgatá-los do sofrimento era colocar diante de Deus o Cristo superior a tudo que eles conheciam. Exaltar Deus diante dos olhos deles, exaltar Cristo diante dos olhos deles, acima de Moisés, acima de anjos, acima de sacerdotes, de sacrifícios, acima de tudo, acima da própria vida. Esse é o sermão que você quer ouvir, é o sermão que exalta Deus diante dos seus olhos, Cristo, e não suas necessidades, e não aquilo que você pode ter. Não era assim que a igreja primitiva pregava. E não sou eu que está te dizendo isso, é o livro de Hebreus. E eu espero que você tenha entendido a conexão, palavra de exortação, Hebreus 13, 22, com palavra de exortação em Atos 13, 14 e 15. William Lane, um grande comentarista, o melhor comentarista de Hebreus. Não há nenhum comentário dele em português, para nossa vergonha. Ele escreveu assim: Hebreus é um sermão enraizado na vida real, voltado para uma comunidade local de homens e mulheres que se viram vulneráveis a circunstâncias adversas, além de seu controle. A epístola reflete tanto o privilégio quanto o custo do discipulado, sendo uma resposta pastoral, sensível à fé enfraquecida de cristãos mais velhos e já cansados, que corriam risco de abandonar seu compromisso cristão. O objetivo do pregador é fortalecer esses crentes em meio a uma nova crise, encorajando-os a permanecer firmes na fé e advertindo-os sobre o julgamento de Deus, caso recusassem. As exortações à fidelidade, à aliança e à perseverança são baseadas em uma nova compreensão da obra de Jesus e de seu sacrifício. É esse o sermão que você quer ouvir. A.T. Robertson, o grande estudioso grego batista, estudou ou deu aula lá no seminário onde eu fiz meu mestrado na Carolina do Norte. Escreveu uma grande obra, Picture, New Testament Picture, fotos ou imagens do Novo Testamento, comentários das palavras gregas do Novo Testamento. Olha o que ele escreveu sobre Hebreus. Hebreus é chamada de epístola, e de fato é uma epístola, mas de um tipo peculiar. Na verdade, começa com um tratado cristológico. Os sermões eram teológicos. Começa com um tratado cristológico, prossegue como um sermão e conclui como uma carta. Qual é o outro livro complexo assim no Novo Testamento? Apocalipse. É uma profecia, é uma carta. Na verdade, gente, a carta se alterna entre dois gêneros. E eu termino aqui dizendo isso, porque eu vou continuar isso aqui na próxima mensagem, quando eu voltar de Orlando. O autor prega da seguinte forma: você vai encontrar 5 blocos aqui nessa carta. Ele traz um grande bloco teológico, ele traz uma exposição teológica, e ele então faz uma exortação aplicando. Eu vou te mostrar isso direitinho. Ensinando para mim e para você que aquilo que a gente precisa para se agarrar com fé é a compreensão bíblica, sólida, teológica do nosso Cristo. Abraçá-lo com fé, tê-lo como a âncora da nossa alma, venha o que vier. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Eu termino lendo Hebreus 4. Visto, portanto, olha esse portanto, sabe o que esse portanto é? É o início de uma aplicação com base em toda a teologia que ele expôs.
E você, crente da Segunda Igreja Batista em Goiânia, nunca mais pode dizer que um sermão não pode ser teológico. Eu vou jogar Hebreus delicadamente no seu rosto. É teologia pura, aplicada. Visto, portanto, com base no que eu acabei de expor, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele enfrentou os mesmos sofrimentos, as mesmas pressões, as mesmas tentações, os mesmos testes que nós, mas nunca cedeu, nunca retrocedeu, nunca sequer desejou, nunca pecou. Mas ele entende a gente. Portanto, não tenha medo dele. Aproxime-se com toda a confiança do trono da graça, onde você, crente, cansado e sobrecarregado, onde você achará misericórdia e encontrará paz para te ajudar quando for preciso. E será preciso. Olhe para Jesus, crente. Ele é superior. Oremos. Ó Deus, graça eu te peço sobre tudo que foi dito. Alimenta o nosso coração, a nossa alma, com a tua palavra. Abra os nossos olhos para enxergar a superioridade de Jesus Cristo, para que possamos, assim, compreendendo, amando-o, possamos nos agarrar firmemente a essa esperança, a de que seremos transportados à tua presença gloriosa. Porque, como Hebreus vai dizer, não há nem o que temer sobre a morte. Ela foi vencida. Paulo vai nos ensinar. O nosso pior e maior inimigo é cobra sem dente. A morte foi vencida em Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, dá-nos essa consciência de que o Evangelho nos salva, nos santifica e nos faz perseverar para a glorificação. Ó Deus, alimente esses crentes com essa certeza. Salve o pecador nesta manhã, se houver alguém aqui que jamais tenha tido contato com o que de fato o Evangelho se propõe a fazer, salvar o pecador da ira justa de Deus. Ó Deus, que haja salvação, se for o caso. E a todos nós, faça-nos deliciarmos-nos no Senhor. É no nome doce de Jesus que oramos. Amém.